fevereiro, concentração em Beja, nas portas de Néstor, pelas 14h30. Quem se abstém, levanta o braço. Não havendo votos contra nem abstenções, portanto a resolução foi aprovada por unanimidade. Viva a CGTP! Viva os trabalhadores portugueses! CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Unidade Sindical! Bom, depois de ter sido aprovada, portanto, a resolução, lembrar, portanto, que temos este momento próximo de luta de 8 a 15, depois temos o 25 de Abril e o 1º de Maio, portanto, que é importante, são outros momentos de luta, e eu desde já faço aqui o apelo que este 1º de Maio, onde vamos comemorar 40 anos, portanto, era bom que todos saíssemos à rua e fizéssemos, portanto, um dia de luta no 1º de Maio. Agora há votação, portanto, da resolução. Com início em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, até 15 de março, envolvendo todos os trabalhadores dos setores privado, público e empresarial do Estado, assente na ação nos locais de trabalho pela resolução dos problemas que afetam a vida dos trabalhadores, greves, paralisações e outras formas de luta, articuladas com ações de protesto e de luta com a expressão de rua, tendo como objetivo central a demissão do Governo e a convocação de eleições antecipadas, questão decisiva e inalienável para parar a ofensiva contra as funções sociais de Estado, o poder local democrático e os aniversários do 25 de Abril e nas comemorações do 1º de Maio, rurais e sociais dos jovens trabalhadores. Apelar aos direitos consagrados na contratação coletiva e a defesa dos direitos do salário mínimo nacional, pelo exercício efetivo do direito de ditadura dos trabalhadores e do povo português contra a ditadura fascista, o país confronta-se com uma das maiores ofensivas desencadeadas pelo capital económico e financeiro, depois de instaurado o regime democrático em Portugal. No momento em que o capital e o governo que está ao seu serviço já assumem explicitamente intenções de passarem um assalto declarado sobre a Constituição e os direitos fundamentais que nela estão inscritos, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril e do 1º de Maio em liberdade assumem-se neste contexto como acontecimentos de extraordinária e determinante importância para reafirmar o projeto de sociedade de progresso e de paz soberana e solidária que queremos construir para Portugal. Inspirada nos valores e conquistas de Abril e assente na valorização do trabalho e no direito inalienável de ser o povo a decidir do seu próprio destino. Os participantes presentes nesta concentração, no âmbito do Dia Nacional de Luta contra a Exploração e o Empobrecimento, decidem saudar a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor privado, público e empresarial do Estado, que com muita coragem e determinação têm enfrentado a ofensiva do patronato e do governo, realizando milhares de lutas nos locais de trabalho e grandiosas ações de rua, como manifestações, concentrações, desfiles, entre outras, e dessa forma, em diversos casos, alcançaram vitórias importantes relativamente aos salários, à defesa dos direitos e da contratação coletiva, mas também sustiveram muitas das medidas gravosas, impedindo com a sua luta que as consequências da política de direita não fossem ainda mais graves. Exortar os trabalhadores de todos os setores de atividade e regiões para que se intensifiquem durante o mês de fevereiro a luta nos locais de trabalho e na rua. Vou passar a ler a parte final da resolução da CGTP para esta iniciativa, para este dia de luta. A mesma depois encontra-se nos locais de trabalho, encontra-se nos sindicatos e encontra-se também, portanto, nos meios tecnológicos, nomeadamente na internet e nos e-mails. Portanto, pode ser, para quem ainda não teve a oportunidade de ler na totalidade, pode depois consultá-la e lê-la, portanto, nestes locais. A unidade, portanto, destes senhores, portanto, para centralizar
centralizar em Évora, portanto, e como portanto, vão aumentando todos os anos portanto, o preço a pagar, portanto, de cada vez que nós necessitamos de ir à urgência ou de ir às consultas, portanto, ao centralizar em Évora, portanto, como diminuíram portanto, os transportes, portanto, significa que cada vez mais vamos pagar para ter saúde, portanto, direta e indiretamente. Portanto, é importante que lutemos, portanto, é importante que de cada vez que os trabalhadores da saúde, portanto, tiverem uma luta, também se lembrem, portanto, que ao apoiarem esses trabalhadores, estão a defender o Serviço Nacional de Saúde. Eu no outro dia tive com um deputado eleito por Beja. É bom que a gente nas próximas eleições saiba em quem vai votar, portanto, é preciso votar bem, portanto, que dizia, portanto, que defendia que a entrega que vão fazer do hospital de Serva, portanto, é muitíssimo bem feito, portanto, devem entregar a misericórdia e a misericórdia não deve ficar só, portanto, com aquele serviço que já hoje existe, mas deve fazer uma parceria com um grupo privado de saúde e transformar aquilo num hospital para centralizar em Évora, portanto, e como portanto, vão aumentando todos os anos portanto, o preço a pagar, portanto, de cada vez que nós necessitamos de ir à urgência ou de ir às consultas, portanto, ao centralizar em Évora, portanto, como diminuíram portanto, os transportes, portanto, significa que cada vez mais vamos pagar para ter saúde, portanto, direta e indiretamente. Portanto, é importante que lutemos, portanto, é importante que de cada vez que os trabalhadores da saúde, portanto, tiverem uma luta, também se lembrem, portanto, que ao apoiarem esses trabalhadores, estão a defender o Serviço Nacional de Saúde. Eu no outro dia tive com um deputado eleito por Beja. É bom que a gente nas próximas eleições saiba em quem vai votar, portanto, é preciso votar bem, portanto, que dizia, portanto, que defendia que a entrega que vão fazer do hospital de Serva, portanto, é muitíssimo bem feito, portanto, devem entregar a misericórdia e a misericórdia não deve ficar só, portanto, com aquele serviço que já hoje existe, mas deve fazer uma parceria com um grupo privado de saúde e transformar aquilo num hospital. Portanto, 12 horas, 16 horas, 24 horas, e quando não é a unidade, portanto, estes senhores, portanto, para centralizar em Évora, portanto, e como portanto, vão aumentando todos os anos portanto, o preço a pagar, portanto, de cada vez que nós necessitamos de ir à urgência ou de ir às consultas, portanto, ao centralizar em Évora, portanto, como diminuíram portanto, os transportes, portanto, significa que cada vez mais vamos pagar para ter saúde, portanto, direta e indiretamente. Portanto, é importante que lutemos, portanto, é importante que de cada vez que os trabalhadores da saúde, portanto, tiverem uma luta, também se lembrem, portanto, que ao apoiarem esses trabalhadores, estão a defender o Serviço Nacional de Saúde. Eu no outro dia tive com um deputado eleito por Beja. É bom que a gente nas próximas eleições saiba em quem vai votar, portanto, é preciso votar bem, portanto, que dizia, portanto, que defendia que a entrega que vão fazer do hospital de Serva, portanto, é muitíssimo bem feito, portanto, devem entregar a misericórdia e a misericórdia não deve ficar só, portanto, com aquele serviço que já hoje existe, mas deve fazer uma parceria com um grupo privado de saúde e transformar aquilo num hospital. Não só diminuíram aquele número de camas, mas também vão diminuir ainda mais o número de camas. Portanto, 12 horas, 16 horas, 24 horas, e quando não é, já tivemos, infelizmente, familiares
que, portanto, ao chegar ao serviço de urgência, não só diminuíram aquele número de camas, mas também vão diminuir ainda mais o número de camas. Portanto, 12 horas, 16 horas, 24 horas, e quando não é, já tivemos, infelizmente, familiares que, portanto, ao chegar ao serviço de urgência, Unidade Sindical, CGTT, Unidade Sindical. Obrigado. Unidade Sindical. Estas condições que temos hoje, quer do aeroporto, quer das acessibilidades, certamente os investidores não têm aqui um local aprazível para virem investir, fogem por outras paragens e não investem no Alentejo. Por isso temos que unir esforços para nos fazer ouvir. Queremos o desenvolvimento da região e exigimos respeito pelo Alentejo e pelos alentejanos. Só com um governo decente, com uma política de esquerda e soberana, isso será possível. A luta vai continuar. Viva a CGTP! Viva a CGTP! Dinamizar a economia nesta região. Nós temos o Alqueva do aeroporto de Beja, mandando a região cada vez mais isolada e discriminada. Quando vamos para a Ferreira, todos os buracos por aí há, que eles enterraram ali milhões de esquerda e soberana. Este governo hostil quer destruir Abril. É outra questão que também é clara para todos, que o 25 de Abril está cada vez mais ameaçado com esta gente que está no governo e quer efetivamente destruir conquistas fundamentais do 25 de Abril. O ensino, a educação, a saúde, são questões fundamentais, cada vez estão mais ameaçadas e hoje basta alguém ter que ir ao médico ou ao hospital para perceber esta verdade, portanto, insufismável que a gente afirma. Os trabalhadores e o povo não podem continuar subjugados a um governo mentiroso. Por isso, a luta organizada dos trabalhadores vai continuar nas empresas e na rua. Ninguém rouba por engano. A austeridade é a forma que o governo encontrou para roubar quem vive e trabalha em Portugal. É criminoso ir ao bolso dos trabalhadores e dos reformados, sacando parte dos seus baixos salários e reformas, para logo a seguir meter no bolso do grande capital. E basta ver, lembrarmos do BPN, quantos milhares de milhões levou o BPN com as mafiosices daquela gente toda que lá esteve à frente do BPN. E ainda hoje estamos pagando essa fatura e cada vez, se existe continuar assim, pagaremos mais porque começaremos a pagar todos, não é? Que começam a estar em situações idênticas e lá vão sacar aos trabalhadores mais dinheiro para dar à banca, mais dinheiro para dar para aguentar as PPPs, para aguentar os shops, como falámos há bocado. No que respeita ao investimento na região, é vergonhosa a atitude do governo. Não basta ter uma política contra os trabalhadores, senão uma política contra o investimento na região, uma política de esquecimento do interior do país, uma política de esquecimento particularmente do nosso distrito, do distrito de Beja. Da Constituição da República temos que exigir mais e mais e mais e acabar então realmente com a vida dos portugueses. Nós temos que ser mais exigentes que vão de encontro às necessidades dos trabalhadores e do país. Nós não podemos e temos que exigir o cumprimento delas, não é? Não estamos com parte dos patrões, por parte do governo, e nós temos que, efetivamente, ter aumento de preços e, em muitos casos, servem para exclusivamente continuar a viver com o mínimo de condições. Estamos quase diariamente para manifestar o nosso descontentamento e a nossa indignação. Temos muitas e justas razões para lutar contra as políticas seguidas pelo governo PSD-CDS. Esta é uma política com consequências trágicas para o país que faz. Advém muito do facto de milhares e milhares de trabalhadores, em particular jovens, estarem a ser diariamente empurrados para a imigração. Jovens que daqui saudamos, pois também não têm baixado os braços na contestação à política deste governo. Desemprego em Portugal é vergonha nacional. Devemos também afirmar bem alta esta palavra. Desemprego em Portugal é vergonha nacional. Desemprego em Portugal é vergonha nacional. Desemprego em Portugal é vergonha nacional. 15.000, embora se tente esconder, embora o governo tente esconder, garantindo assim que é possível obter vitórias com a luta organizada. Mais uma vez saudamos a luta deste um forte e caloroso pedido jamais será vencido. A luta contra a exploração e empobrecimento estão hoje na rua em todos os distritos do país, incluindo nas regiões autónomas, para mais uma vez
exigir a demissão imediata deste Governo e a convocação de eleições antecipadas. Uma saudação especial aos trabalhadores que nos serviços, nas empresas e nos locais de trabalho lutam pelas suas condições de vida e de trabalho. Contra esta política de direita que afunda a economia, prolonga a recessão e aumenta a dívida. Uma política que destrói empregos, rouba nos salários e pensões, empurrando milhares de famílias para a pobreza e exclusão, ao mesmo tempo que milhares de milhões de euros são desviados para o grande capital. Uma política que tira a educação, à saúde, à segurança social, para dar às PPPs, swaps e à banca nos juros agiotas. Milhares e milhares de trabalhadores não pararam de lutar nas empresas e locais de trabalho. Dezembro e janeiro foram meses de intensa contestação social e irá continuar já nos meses de fevereiro e março. Por isso, não podemos deixar de saudar de forma especial todos aqueles que lutam, apesar da forte repressão que se faz sentir em algumas empresas e locais de trabalho. Aos trabalhadores reformados do metro, do STCP, da Carris, enfim, dos transportes, a luta dos trabalhadores dos call centers da EDP, dos trabalhadores do município de Lisboa, dos estaleiros navais de Viana do Castelo, e aos trabalhadores, tanto do setor mineiro aqui no nosso distrito, que desde agosto estão numa greve ou trabalho extraordinário. O povo unido jamais será vencido. É uma palavra que, neste momento, temos que pronunciar com muita força, porque a nossa unidade é cada vez mais fundamental para conseguirmos combater esta política e levar de vencida este governo, sendo este governo demitido e criadas as condições para eleições antecipadas. Boa tarde a todos. Este é mais um dia de luta, é mais um dia em que a gente está a manifestar na rua por todo o país a nossa indignação e protesto em relação a este governo que está a destruir-nos a vida e que está a servir estes senhores que estão aqui atrás, bancos, qualquer dia temos que nacionalizá-los também, para voltarem novamente a servir o país e não a servir-se a si próprios, estragando as nossas vidas. Pronto, mas não vamos falar nisso agora. Eu queria, portanto, dizer-vos, fazer a intervenção de hoje, que é uma intervenção sobre esta data importante neste momento que estamos a atravessar, e diria assim: camaradas, daqui saudamos todos e todas, homens, mulheres e jovens, que hoje saíram à rua exigindo o fim do terrorismo social e da política de direita. Neste grande dia por todo o país, milhares de trabalhadores estão em luta exigindo a demissão deste governo e exigindo a convocação de eleições antecipadas. Daqui enviamos uma calorosa saudação a todos os reformados e pensionistas que responderam ao apelo da CGTP e que estão nesta nossa luta contra a exploração e o empobrecimento. Com a presença de muito mais gente, noutros com menos, mas aqui estão os que estão e estamos prontos para, portanto, continuar a luta e não baixar os braços até, portanto, não só este governo cair, mas mudarmos também de políticas, porque não podemos esperar que o próximo governo venha com o mesmo tipo de políticas, porque de certeza absoluta que iremos combater também, portanto, houve um acidente, portanto, e estas colunas que deviam ter dar um pouco mais de som, portanto, caíram, portanto, e ficou, portanto, uma avaria, portanto, por isso estamos a utilizar. Este orçamento retificativo continua a contrariar a Constituição da República Portuguesa, é uma provocação ao Tribunal Constitucional, e este governo fora de lei, o Sr. Presidente da República devia ter a coragem de demitir este governo e anunciar eleições antecipadas. Mas o Sr. Presidente da República, que também foi Primeiro-Ministro, é também responsável pela situação em que vivemos. Por isso mesmo, também ele se devia ter a coragem de se demitir. E, pela nossa parte, diríamos que é imperioso demitir este governo, é imperioso haver eleições antecipadas, e do governo que vier, se porventura for um governo igual ou parecido com este, cá estaremos para lhe dar combate, cá estaremos para lhe dar luta, enquanto não tivermos um governo capaz de olhar para os interesses dos reformados, dos pensionistas, dos idosos, dos trabalhadores,
daqueles mais favorecidos do nosso país. Quero agradecer à União dos Sindicatos o facto de nos ter convidado para estarmos aqui presentes, uma saudação a todos os trabalhadores aqui presentes e reformados, uma saudação à CGTP Intersindical e, em nome do MURC, muito obrigado a todos. Boa tarde, bom trabalho e continuação da luta. Obrigadinho. Dia 1 de fevereiro, Dia Nacional de Luta contra a exploração. Temos que levar esta. Então,